vai conversar agora sobre a doença de Alzheimer. Quem sofre com ela pode perder aos poucos a memória, a razão e a habilidade de cuidar de si próprio. Existem vários níveis dessa doença, mas será que é possível retardar o seu avanço com tratamento? Além disso, cuidar de doentes de Alzheimer pode ser uma tarefa muito difícil para os familiares, por isso o cuidador também precisa ser observado e auxiliado. E que tipo de ajuda tanto o doente quanto o cuidador, que normalmente é um familiar, pode procurar nessa situação? Será que existe prevenção e os famosos marcadores já estão sendo usados também para a doença de Alzheimer? Quem vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas agora é o neurologista, Dr. Alberto Luiz Grigoli Maia, que está aqui conosco. Doutor Alberto, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Sara. Bom, doutor Alberto, a doença de Alzheimer, né? Ela para muita gente é uma definição de morte, né? As pessoas têm medo, acham que uma vez identificado o Alzheimer, o caminho é um só. Por sorte, hoje em dia já não é mais assim, né? Existem vários momentos e maneiras também de tratar o Alzheimer. Exatamente. E é importante sempre iniciar dizendo, né, Sara, que lembrar que a doença de Alzheimer, embora seja cada vez mais falada, né, ela continua sendo um evento raro na terceira idade, né? O mais provável é o idoso não ter um quadro demencial e manter as suas capacidades cognitivas todas íntegras. Para tu teres uma ideia, né, o risco de Alzheimer aos 60 anos é de 1%. E esse risco, então, que significa que de cada 100 idosos com 60 anos, 99 não tem nenhum tipo de demência, continuam com o desempenho normal. E mesmo aos 85 anos, esse risco sobe para 25% ao redor disso. Então, de cada 100 idosos com 80, 85 anos, 70 estarão normais. Então, isso é importante, é um evento raro. Na maioria das vezes que o idoso se queixa de memória, são outras causas, né? Agora... Pois é, há essa confusão, né? Vamos fazer essa diferenciação. Ou seja, estou perdendo a memória, o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, esqueceram onde deixaram a chave, colocaram alguma coisa no forno e não voltaram. Como é que a gente consegue diferenciar algo que é da idade, que é a perda natural de memória da idade, de um início mesmo da doença de Alzheimer? Exato, boa pergunta, né? O que fazer também, né? Quando a pessoa está se dando conta que está esquecendo coisa. Acho que a melhor indicação é sempre consultar o clínico, o seu clínico geral, né? O seu internista, para ver que orientação, no caso do SUS, seu médico de família, né? Para saber que orientação vai receber. Mas é importante lembrar que a queixa de memória por si só não faz diagnóstico de Alzheimer. Ela tem que vir acompanhada de uma perda da independência no dia a dia, sabe? E isso é avaliado pela experiência do clínico, pela experiência do geriatra, do neurologista, né? Quando o idoso começa a perder as capacidades de gerenciamento da sua própria vida. Aí sim, a queixa começa a ficar significativa e aí é necessário uma série de investigações para tentar se encontrar aqueles 15% a 20% de causas reversíveis. Mas, na verdade, como eu disse, né, é sempre o menos provável a doença de Alzheimer, né? Bom, a gente estava falando de marcadores, né? Marcadores, por exemplo, que são muito usados no caso de doenças do coração. A gente sabe ali o índice de colesterol, açúcar, outros tantos. Isso. O que se usa no caso do Alzheimer? É possível usar esses marcadores? Exatamente. Isso talvez seja uma das coisas mais otimistas que a gente vem tendo ultimamente, né? Que é se dar conta, na verdade, o que as pesquisas mostraram é que o Alzheimer é uma doença que tem 15 ou 20 anos de evolução antes de gerar os sintomas. Então é possível já se detectar marcadores, né, estudando o líquor do paciente, é o líquido aquele que envolve o cérebro. Por enquanto isso já é feito a nível de laboratório, mas não em nível clínico no dia a dia. Mas o que é otimista nisso é o seguinte, que quando na medicina se encontram marcadores de uma doença, né, sinais de que a doença já começou, é um passo importante, né, que mostra que está chegando perto das intervenções, dos tratamentos que vão fazer com que isso se reverta. Que foi o exemplo que citasse, né, da cardiologia nos anos 60. Primeiro se identificou que o colesterol trazia risco, a pressão alta, a diabetes e tal. E depois se passou a buscar medicamentos que interferissem ali. A gente está vivendo uma fase parecida no Alzheimer, né, nas demências em geral, e que pode ser que a gente, dentro de 5, 10 anos, comece a ter já as intervenções farmacológicas. Mas falando em intervenção farmacológica, né, é importante dizer o seguinte, o diagnóstico precoce, ele é fundamental, mas não tanto hoje em dia pelas intervenções de drogas que a gente possa usar para reverter a doença, porque ela, depois que começa, tem um andamento inexorável. Mas o diagnóstico precoce é importante para ajudar a família a se orientar, né? Para a família se organizar. Que é o caso do cuidador que a gente Exatamente, fala, o cuidador, né? Porque aí nós vamos prevenir aquele evento que é um dos mais indesejados, que é o estresse do cuidador.
A gente tem que lembrar que o paciente de Alzheimer, ele tem uma doença, e a gente, por enquanto, tem um doente só. Mas se não tomar esses cuidados com o planejamento, em breve, 3 a 6 meses, nós vamos ter 2 doentes, que é o cuidador estressado e o paciente. E o cuidador, ele tem que ficar bem, porque ele é o arrimo do paciente, ele é a força do paciente, né? E pois precisa se ficar indica que o cuidador seja um familiar tão próximo, porque a gente não pode esquecer que o Alzheimer também traz modificações no comportamento, na personalidade de uma pessoa que se conhecia, né, de um temperamento dócil, talvez para um temperamento mais agressivo. Então essas mudanças também, elas, enfim, machucam, ferem aquele cuidador, né? A gente sempre diz que são 2 perdas simultâneas, né, Sara? É a perda afetiva de ver o familiar, que já não é mais aquele familiar que a gente conheceu antes, e do outro lado a perda física, né, que é de ter que ficar cuidando e enfrentando essas situações todas, né? O esquecimento, a agressividade, a agitação, tudo isso vai pouco a pouco cansando o cuidador. E é por isso que é importante esse planejamento, e nesse sentido a terapia ocupacional, né? Muito mais do que os medicamentos, tem um papel importante, porque a terapeuta ocupacional ajuda, ao mesmo tempo, manter a qualidade de vida do paciente e também evitar o estresse do cuidador, fazendo um planejamento geral. Porque, aliás, isso lembra uma questão que é, o paciente com Alzheimer, ele não apaga as memórias de uma vez só, né? Essas memórias elas vão piscando, elas acendem e piscam, acendem e piscam. E isso permite que o terapeuta ocupacional possa trabalhar essas memórias mais antigas, que ora aparece, ora desaparece, com coisas que tragam qualidade de vida, melhora da autoestima e um repertório de vida muito melhor para o paciente do que ficar sentado, comendo, tomando remédio, aquela rotina empobrecida, né, que acelera as perdas cognitivas. O paciente de Alzheimer, ele sabe que ele tem Alzheimer ou ele sabe que alguma coisa está acontecendo com ele? Ele tem lampejos de clareza? Sim, no início da doença o paciente se dá conta muitas vezes, né? E pouco a pouco, claro, essa crítica, essa autopercepção vai sendo apagada. E isso também é fonte de sofrimento no início da doença para ele, né? Mas aos poucos, né, na medida em que a doença vai evoluindo, as memórias antigas são as que mais resistem, em geral, né? Por que isso? Ele não lembra do que ele fez ontem, mas ele lembra de um fato da infância. Exatamente. Essas memórias, os mecanismos bioquímicos, né, são muito mais consolidados para as memórias mais antigas, principalmente da infância, da adolescência, né? E isso que a terapeuta ocupacional acaba usando em ocupação do paciente com Alzheimer. Porque, por exemplo, uma dona de casa, né, que fazia aquelas atividades, o tricô, o crochê, a própria culinária, né? Então, coisas simples do dia a dia, né? Como escolher um feijão, separar o arroz, essas coisas podem ser usadas para ocupar o tempo de uma maneira que vai relembrar coisas para o paciente. A gente tem casos de pacientes que voltaram a fazer com a terapia ocupacional a prática das plantas pequenininhas japonesas, né? Que é o bonsai, isso. E aquilo ali passou, jogo de xadrez, por exemplo, jogo de dama, jogo de baralho, jogo de dominó. Isso é muito variado e depende de cada biografia, porque não há uma regra geral. Se constrói através da biografia. Que exatamente. Não basta chegar na frente do paciente e colocar argila para ele começar a manipular alguma coisa do tipo. A terapeuta ocupacional, ela parte, né, da biografia do paciente. Isso é muito interessante, né, porque são coisas, às vezes a música, às vezes o paciente pode não decorar a letra do que está cantando, mas se começa a ouvir a música, ele se sente bem, ele passa de novo. Essas coisas todas, né, Sara, que fazem com que a gente possa preservar a qualidade de vida do paciente o mais tempo possível. E isso é bem viável. Bom, doutora, a gente tem um telefone, tem também um site que é da Abrase, então eu sei que nesse site, na associação, tem muita coisa, muita informação que vocês podem dar. Vamos colocar aqui na tela, então, o pessoal está aí, ó. Esses são os telefones que as pessoas podem saber um pouco mais e também buscar informações, não é mesmo? Exatamente. O papel, o objetivo da Abrase, ela foi fundada, aliás, é bom lembrar, a dona Yara Portugal, a senhora Yara Portugal, ela fundou a Abrase em 1902, aqui em 1992, e no telefone aparece 1906, porque, aliás, foi porque é a data que o Alzheimer descreveu a doença pela primeira vez, né? Isso é mais fácil para memorizar. Mas o objetivo da Abrase é justamente isso, é educativo, né? Educar o familiar, o leigo, naquelas coisas que podem ser feitas para amenizar o sofrimento. É muito difícil. Doutor, muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço. O senhor trouxe aqui para o ar também, tranquilizou muitos familiares que estão se vendo com essa situação pela primeira vez, mostrando que aí tem um caminho. Obrigada, parabéns pelo trabalho.